Olá pessoal, não estás longe do reino de Deus. Quero falar neste tema que está em Marcos capítulo 12, justamente num diálogo que um certo escriba, vendo Jesus responder perguntas, aproxima-se de Cristo e lhe faz uma pergunta que é de suma importância para o judaísmo, também para o cristianismo posteriormente, pois o cristianismo ainda estava embrionário. O escriba pergunta qual o maior mandamento. E Jesus responde a revelar o âmago da doutrina e da sabedoria judaica. Em seguida, Jesus diz que amar a este Deus revelado, este único Deus, amar inteiramente é a essência da vida, é a suma de todos os mandamentos. E o escriba escuta, diz, aprovando que Jesus, e ainda o chama de mestre, que Jesus respondeu bem. Quando parece que é Jesus quem está respondendo ao escriba, a coisa muda no 34 e Jesus lhe aplica uma frase letal, uma frase com uma potência avassaladora. Jesus olha para ele, porque parece que quem está na avaliação, respondendo perguntas, é Jesus. Mas no 34, Jesus, olhando para o escriba, lhe diz: não estás longe do reino de Deus. Jesus está lhe dizendo, de certa forma, Jesus lhe diz: quem não está longe está perto, mas quem está perto não está dentro. Agora a frase minha, né? Não estás longe do reino de Deus. Uma primeira reflexão e conclusão que se chega é que conhecer não é o bastante. O escriba conhecia, aprovou a resposta de Jesus e sabia quando Jesus também lhe pergunta. Conhecer não é o bastante. A lei lhe deu conhecimento de causa, de aplicabilidade. A lei o colocou nos umbrais, diante dos portais do reino, mas não teve força e não tem para colocá-lo dentro, com os dois pés dentro do reino. A lei o aproximou, porque a lei, ao revelar debilidade, pecado, a miséria humana, a falta humana, a insuficiência, a lei, de certa forma, aproxima, esclarece a condição, denuncia a doença, mas não tem o remédio. Ela aproxima neste sentido, porque só pela graça e pela misericórdia de Deus, Pai, enviando o seu Filho Jesus em morte vicária, João 3,16, uma morte substituta. Então, conhecer não é o bastante. Viver é muito mais. E Jesus está dizendo, o reino lhe chama para mais. O reino é mais do que isso, o reino é vida. Quando você percebe, ele já está dentro de você. Não é nem você que está dentro dele, é ele dentro de você. Não estás longe do reino de Deus, quem não está longe está perto, mas quem está perto não está dentro. Moisés olha de cima do monte, avista a terra, mas não entra. Não quero dizer com isso que Moisés não é salvo.
claro, aparece na transfiguração. Mas como representante da lei, não entrou na terra prometida e fica, já que estamos tratando da lei, fica esta simbologia. A lei me coloca no limiar, em frente, na iminência, na necessidade, mas não me coloca dentro, não tem poder, só pela graça, pela misericórdia. Porque a lei revela meu mal, meu pecado, a lei me aplica justiça, na justiça eu vou perecer porque eu mereço o castigo. É por graça e misericórdia, a graça de Jesus, de Deus Pai, sua misericórdia. Deus ama ser misericordioso. Deus ama perdoar pecado. Ele tem uma disposição em perdoar pecado. Eu não vejo a disposição no ser humano em confessar. Não há disposição no ser humano em confessar pecado. Mas há uma disposição. Deus ama ser misericordioso. É um prazer perdoar pecado. Mas não há no ser humano um prazer em confessar. Na graça, ele me dá o que eu não mereço. Bênção, perdão, salvação. Ele me dá na graça o que eu não mereço. Na misericórdia, ele não me dá o que eu mereço, porque eu mereço punição, condenação, eu mereço inferno. Ele não me dá porque tem misericórdia. Então a lei não pode, só graça e misericórdia. Então, Jesus chega e diz a este escriba algo muito perigoso para a vida do escriba. É muito fino, porque parece que o sujeito pode se enganar. Ah, eu estou perto. Você não está dentro. Ah, eu estou vendo. Mas você não está participando. Ah, eu conheço alguma coisa de lá, mas você não é dos de lá. Quem não está longe está perto, mas quem está perto não está dentro. Quem quase ganhou, não ganhou. Pior, perdeu. Quem quase chegou, não chegou. Ainda está por chegar. E ninguém sabe se vai chegar. Quem não se curou, continua doente. E pior, pode morrer. Quem não se salvou, ainda está perdido. O quase dá um gostinho, não é suficiente. O quase atrapalha. O quase pode ser pior ou igual àquele que nem quase foi, nem quase chegou. Aquele distante que não experimentou o quase. Cuidado para que nossa condição não seja esta de estagnar no quase. Quase fui, quase cheguei, quase ganhei, quase conquistei, quase comprei, quase li aquele livro, quase me casei, quase venci. Este quase é muito atrapalhador. Este quase não dá em nada, apenas ilude, porque o sujeito parece perto, mas não resolvido. Jesus lhe diz, não estás longe do reino, mas não estava dentro do reino. Ele sabia, mas saber não é o bastante. Ele estava diante de Deus. Ele estava diante do Salvador. Ele se agarrou ao que não era suficiente. A lei é quase. A graça é suficiente. Tua graça me basta, disse Paulo. A lei não basta. A graça basta. Cuidado, quem quase foi, não foi. Quem quase ganhou, perdeu. Quem quase conquistou, não conquistou. Quem quase casou, ainda está solteiro. Cuidado, este tipo de quase
é enganador, é perigoso e lhe deixa fora, morrendo na praia. Quem não está longe está perto, mas quem está perto não está dentro.